tá? Só que antes de nós falarmos do protocolo em si, antes de nós falarmos do produto, eu sempre gosto de começar com uma introduçãozinha teórica, só para a gente relembrar um pouquinho ali da parte de fisiologia, de anatomia, antes de nós falarmos do produto. Porque eu falo que passar um protocolo é muito fácil, né? Se eu pego uma sequência de um protocolo e passo para uma pessoa, ela vai saber fazer, vai seguir aquela sequência. Só que o diferencial nosso, como profissionais da saúde e da beleza, não é simplesmente fazer um protocolo, mas é saber o porquê que eu estou fazendo esse protocolo, saber onde esse protocolo vai atuar na fisiologia, quais são os efeitos fisiológicos que ele vai proporcionar, tá? Então, antes de falar dos ativos, do produto, eu vou começar só com uma introduçãozinha teórica, coisa rápida, só para a gente relembrar, e aí a gente entra na parte do produto mesmo e do ativo, tá bom? Então, vamos lá. Então, a Flare, ela faz parte do grupo Bioclean, tá? Para quem não sabe, o grupo Bioclean, ele já está aí há mais de 20 anos no mercado, né? Aqui no slide está 20 anos, mas agora esse ano nós completamos 23 anos de mercado do grupo Bioclean, tá? E a Flare, ela faz parte desse grupo, tá? A Flare é uma marca teoricamente nova, tá? Nós temos aí a Flare, tem 8 anos de mercado, perdão, 8 não, tem 10 anos de mercado, mas está dentro do grupo Bioclean, que já está há 23 anos no mercado, tá bom? Então, já é uma empresa aí que tem a sua visão, a sua missão, os seus valores bem edificados, tá bom? Para quem depois quiser conhecer, a gente está à disposição para esclarecer melhor. Então, vamos aqui começar a iniciar a aula. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem da pele, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho, a gente vai falar específico de cada parte. Tecido tegumentar, tá? Então, quando a gente fala de pele, a gente fala de tecido tegumentar. O tecido tegumentar nada mais é do que a pele, tá? É que tecido tegumentar é o nome mais fisiológico. E a pele, nós sabemos que ela tem 3 divisões, tá? A pele, ela tem a primeira divisão, que é a epiderme, tem a segunda divisão, que é a derme, e a terceira, que é a hipoderme, ou tecido subcutâneo, ou tecido adiposo, tá? Dependendo da literatura, do livro, você vai ver como esses 3 nomes, ou hipoderme, ou tecido subcutâneo, ou tecido adiposo, certo? Eu até trouxe aqui para vocês, para visualizarem e identificarem um pouco melhor, uma estrutura aqui da pele, tá? Então, aqui representa muito bem essas 3 divisões. Então, essa primeira camadinha onde eu estou com o dedo é a epiderme, tá? Ó. Aqui mostra cada detalhezinho, tá? Então, aqui é a epiderme, que é a primeira camadinha da pele. Aqui, ó, já é derme, que é a segunda camada da pele, tá? E aqui onde está esse amarelinho, já é a hipoderme, ou tecido subcutâneo, ou tecido adiposo, tá bom? Na epiderme, que é a primeira camadinha da pele, nós temos mais 5 camadas que compõem ela, tá? Então, nós temos a camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e camada córnea. Essas 5 camadas compõem essa primeira, que é a epiderme, tá? Na segunda, que é a derme, a segunda camada da pele, que é a derme, nós temos também presença de várias estruturas, como, por exemplo, o folículo piloso, que é por onde sai o pelo, né? Glândula sebácea, que produz o sebo, glândula sudorípara, que produz o suor, a transpiração, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibroblasto, que é a célula matriz responsável pela produção de colágeno e de elastina. Temos também terminações nervosas, receptores. Todas essas estruturas que eu citei, elas se encontram na derme, que é a segunda camada da pele. E a hipoderme, que é a terceira camada, é uma camada de reserva de gordura. Então, na hipoderme é onde nós temos a presença dos adipócitos, que são as células que armazenam a gordura, tá? Que a gente trabalha muito com a hipoderme no corporal, né? Por conta de redução de medidas, celulite,
No caso aqui, como o tratamento é focado para o envelhecimento, né, combater o envelhecimento, a gente trabalha muito com epiderme e derme, porque na derme, como eu falei para vocês, é onde nós temos a estrutura chamada de fibroblasto, que produz colágeno e elastina. Então, quanto mais estímulo você der para o fibroblasto, mais colágeno e elastina ele produz, melhor vai ser o combate contra o envelhecimento, tá? Lembrando que, a partir dos 25, 26 anos, todos nós, sem exceção, começamos a ter diminuição na produção de colágeno, tá? Isso já é fisiológico. Com 25, 26 anos, começa a ter essa diminuição. Daí a importância de nós fazermos essa reposição, né? Hoje em dia a gente sabe que tem colágeno hidrolisado, né, em forma de gelatina, em bala. Então, são formas que a gente tem de conseguir controlar essa diminuição que fisiologicamente nós vamos ter, né? Temos os produtos também, que quando a gente aplica, estimula colágeno, elastina. Temos as eletroterapias, né, os equipamentos, como, por exemplo, a microcorrentes, que também estimula colágeno e elastina. Então, por isso da importância de nós sempre estarmos estimulando o colágeno e elastina. Porque fisiologicamente, com 25, 26 anos, todos nós começamos a ter diminuição nessa produção natural, tá? Que o organismo produz. Falamos dessas 3 divisões da pele, né? Mais para frente vocês vão entender o porquê que nós estamos focando sobre isso. Uma outra questão é que a pele, é importante nós lembrarmos que a pele, ela é proteção, tá? A pele, ela é o maior órgão do corpo humano. Além de ser o maior órgão do corpo humano, ela faz parte do nosso sistema imunológico. Por que ela faz parte do sistema imunológico? Porque ela é um órgão de defesa. A pele, nós temos a pele justamente para proteger. A pele impede que agentes externos, micro-organismos externos, entrem para dentro do organismo, causando infecções e inflamações, tá? Por isso que quanto mais íntegra a nossa pele tiver, melhor é a nossa proteção. Se a pele não estiver íntegra, aí é porta de entrada para micro-organismos, né? Para ter efeitos ali inflamatórios e bactericidas. Tanto é que uma pessoa que sofre queimadura, né, queimadura de 3º grau, numa extensão muito grande da pele, às vezes a pessoa vem a óbito. Por quê? Como queimou em grandes proporções, a pele vai ficar exposta, o organismo vai ficar exposto, porque a pele lesionou, todos os micro-organismos externos começam a entrar e invadir o nosso organismo. Aí a pessoa vem a óbito por infecção generalizada, tá? Então, quanto mais íntegra a nossa pele tiver, melhor a imunidade do nosso organismo, certo? Então, pele, ela tem função de proteção, de barreira. Além disso, a pele também, na pele nós temos o quê? O fornecimento ali da síntese de vitamina D. Então, a vitamina D, a gente sabe, para ela ser sintetizada, tem que ter ação do sol, tá? Claro que, lembrando que o sol, ele é bom nos horários corretos e da forma correta. Então, a gente sabe que é muito bom a gente ter ali a exposição de sol diária, mas daquele sol antes das 10 da manhã, né? Esse solzinho antes das 10 da manhã, 10, 15 minutinhos por dia é o suficiente. Agora, não vai querer ficar exposto ao sol meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde. Aí esse sol ele não vai ter uma ação benéfica. Aí ele já vai começar a ter uma ação maléfica no nosso organismo, inclusive no envelhecimento, né? Que nós sabemos que tem aí o fotoenvelhecimento. Então, o sol ele é bom desde que seja exposto da maneira correta. Então, a pele ela faz essa síntese de vitamina C, vitamina D com a ação do sol, tá? Esse solzinho, como eu falei para vocês antes das 10. Então, a pele, ela tem várias funções, tá? Além da proteção, além da síntese da vitamina D, ela também regula ali a temperatura corporal, ajuda na excreção, né, do suor, do sebo. Então, são várias funções aí que a nossa pele tem, certo? Além de proteção, que é a principal. Aí já falamos das 3 camadinhas da pele, agora eu vou passar mais um slide aqui. Nessa imagem, eu coloquei para vocês um pouquinho disso que nós falamos, tá? Da pele.
Então, aqui, ó, se vocês observarem a estrutura, essa estrutura aqui do desenho é a epiderme, tá? E aí, aqui do ladinho, eu coloquei para vocês, ó, camada basal, camada espinhosa, granulosa, lúcida e córnea, que são as 5 camadas que compõem a primeira camada, que é a epiderme, tá? Se vocês observarem comigo aqui no desenho, vocês vão ver que na camada mais profunda aqui da epiderme, ó, que é a camada basal, nós temos células vivas. Por que células vivas? Se vocês observarem, aqui na camada basal, percebam que a célula tem núcleo. Essa bolinha aqui no meio, ó, é o núcleo da célula, tá? Então, quando a célula ela tem núcleo, ela é uma célula viva. Por quê? Porque ela está produzindo algo, tá? Já se vocês observarem nos desenhos, na imagem aqui mais acima, perceba que a célula não tem núcleo. Quando a célula não tem núcleo, ela é chamada de células mortas. Porque ela não tem núcleo, então ela não vai produzir nada. Por isso que é chamada de célula morta. E por isso que nós, dentro de um protocolo, nós fazemos a parte da renovação celular. O que é a renovação celular? É quando eu utilizo um peeling, um esfoliante, tá? Que vai promover esse processo aqui de soltar essas células mortas para que células novas venham, tá? E, consequentemente, quando eu faço isso, eu promovo também uma maior permeação dos meus ativos, porque eu estou removendo essas células mortas. Então, os ativos que eu for colocar, vai ter uma permeação mais profunda. E quanto maior a permeação do meu ativo, mais comunicação celular vai ter com a derme, que é a segunda camadinha. E quanto mais comunicação celular com a derme, melhor é a resposta do nosso tratamento, tá? Então, aqui, camada basal. Na camada basal, até coloquei para vocês aqui do lado, tá? Ó, tem escrito. Na camadinha basal, nós temos uma célula chamada de melanócito, que é a célula que produz a melanina, que dá pigmento para a nossa pele, e além de dar pigmento, ela também é proteção. Na camada basal também, nós temos os queratinócitos, que são as células que produzem a queratina. Certo? Então, toda vez você pode perceber que onde que tem a produção, né, do melanócito e do queratinócito? Aqui na camada basal, porque a célula ela tem núcleo, tá? Já nas camadas mais superficiais, não tem. Por isso que nós precisamos estimular a renovação celular. O nosso próprio organismo, por si só, por natureza, ele já faz esse processo de renovação celular, tá? Só que é um processo que demora. É um processo que demora aí de 4 a 6 semanas para acontecer. Por isso que a pele às vezes fica mais grossa, mais espessa, tá? E aí, quando nós, profissionais, fazemos um peeling, fazemos uma esfoliação, o que nós estamos fazendo? Acelerando esse processo de renovação. Aí eu estimulo células novas a virem, estimulo a permeação dos ativos e deixo essa pele mais lisinha, menos espessa, menos grossa, tá bom? Só que também eu não posso fazer uma esfoliação todos os dias, tá? A esfoliação, ela é uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, se a pele for muito grossa, muito espessa. Se a pele não for muito espessa, nem muito grossa, é 1 vez por semana, tá? Porque se eu esfoliar também todos os dias, eu vou sensibilizar essa pele. E aí eu posso ter um efeito rebote. Certo? Agora vamos começar a falar um pouquinho do envelhecimento, né? Que é a ação desse tratamento. Então, o envelhecimento, ele é um processo, tá? Que atinge todos os indivíduos vivos. É um processo lento, porém é um processo contínuo. Então, o que isso significa? Que o processo de envelhecimento, ele está acontecendo. A partir do momento que eu nasci, ali já começou o meu processo de envelhecimento, tá? Porém, é um processo lento. Não é do dia para a noite que eu envelheço, né? Ah, dormi novinha e acordei já velha. Não, é um processo lento, mas é um processo que está acontecendo todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu envelheci um pouquinho, tá bom? Além disso, esse processo que é lento, porém contínuo, ele é um processo que vai apresentar mudanças gradativas e progressivas, tá? Então,
É só envelhecimento. Não tem como, gente, eu falo. Não tem como a pessoa chegar com 70 anos, 80 anos, com o mesmo rostinho que ela tinha com 15, tá? Por mais que a pessoa faça plástica, botox, preenchimento, harmonização, por mais que a pessoa utilize de todos esses recursos, nunca a pele dela vai ser igual quando ela tinha 15 anos, porque isso é fisiológico. A partir do momento em que eu vou envelhecendo, as nossas células também vão envelhecendo, o nosso metabolismo vai diminuindo, os nossos órgãos vão trabalhando um pouquinho mais devagar, então isso é fisiológico, vai acontecer, tá? Porém, é um processo gradativo, é aos pouquinhos, tá bom? Além disso, apresenta mudanças físicas, químicas e biológicas. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Não vai envelhecer só a minha pele. Não, conforme eu vou ficando mais velha, vai tudo ficando mais devagar, né? Não falam que depois dos 30 a gente percebe a diferença? Que o metabolismo fica um pouco mais lento? Então, promove um envelhecimento total, não só da nossa pele, mas o organismo por um todo, tá? Porque é fisiológico, né? Se nós tivermos a graça aí de chegar aos 70, 80 anos, nós vamos envelhecer. A diferença é como eu vou envelhecer, tá? Então, envelhecer, se eu chegar aos 70, 80 anos, eu vou. Mas como? Eu preciso chegar com 70, 80 anos com a pele toda manchada, com a pele muito flácida? Não, tá? Eu posso chegar assim nessa idade, mas com uma pele boa, uma pele livre de manchas. Tudo vai depender dos cuidados que eu tenho hoje. Esse é o grande diferencial e o grande problema das pessoas. As pessoas costumam fazer coisas, aí elas falam assim: ah, não, eu sempre fiz isso e nunca deu nada. Mas elas têm que entender, e nós, como profissionais, temos que colocar isso na cabeça dos nossos clientes, que o que eu planto na minha pele hoje é o que eu vou colher amanhã, tá? Se eu só me expor ao sol em horários errados, não utilizar nenhum tipo de produto, não beber água, não cuidar da minha alimentação, lá na frente isso vai responder, tá? Então é o que eu sempre falo, o melhor tratamento é a prevenção, tá? Depois que você já tem ali a alteração, a gente consegue tratar, mas é mais demorado. Se a pessoa ela faz um tratamento preventivo, a pele dela vai ter uma resposta muito melhor lá no futuro, tá bom? E aí, quando a gente fala de envelhecimento, é importante nós citarmos aqui essas duas questões, tá? Que é o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco, tá? Então, quando eu falo de envelhecimento intrínseco, eu estou falando de um envelhecimento interno, tá? Um envelhecimento que vai acontecer. Independente do que eu fizer, vou envelhecer, porque é interno. Com o passar dos anos, como eu falei, tudo vai ficando mais devagar. O metabolismo, os órgãos, as nossas células, tá? Agora, quando eu falo de um envelhecimento extrínseco, o envelhecimento extrínseco é aquele externo, que também é conhecido como envelhecimento precoce, tá bom? E aí, o que que acontece? Opa, peraí. Foi. Quando eu falo de envelhecimento extrínseco, é aquele externo, que são fatores externos que aceleram o meu envelhecimento da pele, tá bom? E aí, o que que acontece também? Esse envelhecimento extrínseco, que é o envelhecimento externo, eu consigo controlar. Então, o envelhecimento intrínseco, que é o interno, eu não consigo, tá? Com o passar dos anos, o meu organismo vai ficando mais devagar. Agora, o envelhecimento extrínseco, eu consigo controlar, tá? E aí, se eu consigo controlar o meu envelhecimento extrínseco, o meu envelhecimento intrínseco vai ser melhor, vai ser um envelhecimento com qualidade, tá? E aí eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de envelhecimento extrínseco, que é o externo, que é o envelhecimento precoce, certo? Então, ó, radiação, como nós já citamos, o sol, ele é muito bom, ele é energia, tanto que antigamente, hoje em dia a gente não vê muito isso, mas antigamente era muito comum nos hospitais
Pessoas que ficavam muito tempo acamadas por alguma doença, tinha aquele famoso banho de sol, né? Olha, levanta que está na hora do banho de sol, né? O enfermeiro ia lá, dava aquela voltinha com o paciente. Por quê? O sol é energia, tá? Além do sol ser energia, o sol, ele também, como eu falei, ele sintetiza a vitamina D, que é muito importante para o nosso organismo, inclusive para a questão óssea, porque a vitamina D, ela vai estimular a melhor produção do cálcio, que fortalece os nossos ossos, tá? Então, o sol, ele é bom, se for da maneira correta, antes das 10 da manhã, 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia. Agora, o sol das 11 da meio-dia, das 13, das 14, assim em diante, já não é um sol tão benéfico, porque aí o índice da radiação está muito forte e aí eu acabo prejudicando, que é o caso aqui do envelhecimento extrínseco, fatores externos, tá? Então, evitar essa exposição excessiva ao sol, né? Pessoas que vão para a praia, ficam lá o dia inteiro virando de um lado para o outro para bronzear. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Além disso, também a poluição ambiental. E, infelizmente, nós vivemos em um mundo poluído. E essa poluição, ela acelera o envelhecimento. Por quê? Porque vai gerar radical livre, que já já nós vamos falar sobre isso, tá? O clima. Então, quando eu falo de clima, gente, são os excessos, tanto do calor como do sol. Então, pessoas que, pode perceber, pessoas que moram em lugar muito quente, como o Nordeste e o Norte do Brasil, percebam como a pele é um pouco mais envelhecida, tá? E ao contrário também, pessoas que moram em lugares muito frios, a pele também envelhece, tá? Então, os extremos a gente tem que evitar, muito frio e muito calor. Claro que assim, tô numa viagem, vou passar uma semana no Nordeste. Não é isso, tá, gente? Tô falando assim, pessoas que se expõem, né, dessa forma diariamente, aí vai causar um prejuízo aí para a pele. Alimentação. Então, a alimentação, ela influencia diretamente no envelhecimento da nossa pele. E a gente sabe que não só no envelhecimento, né, mas em toda a questão mesmo do nosso organismo, questão de doenças. Então, eu falo, né, eu costumo falar para as alunas, que até quando nós queremos nos alimentar bem, nós nos alimentamos mal. Vocês podem se perguntar, como assim? Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, a pessoa fala, não, eu tenho uma vida saudável, eu como bastante fruta, como bastante legumes, dou preferência para carnes brancas, né? Frango, peixe, enfim, que são carnes mais saudáveis. Só que vocês já pararam para pensar que essas frutas que nós nos alimentamos, essas verduras, a grande maioria são ricas em agrotóxicos? O frango, né, que geralmente quem pratica atividade física, uma academia, dá preferência para a carne do frango. Hoje em dia, o frango, gente, é muito hormônio que eles colocam no frango para o frango crescer rápido. Então, vocês percebam que até quando a gente quer se alimentar bem, a gente não está tão bem assim, por conta da ação dessas substâncias, de agrotóxicos e hormônios que eles colocam no alimento, certo? E tudo isso a gente vai ingerir, vai para o nosso organismo, vai gerar radical livre. Eu falo que para nós termos, é óbvio, tá, gente? É melhor a gente se alimentar de frutas e verduras, mesmo que a gente saiba que tem o agrotóxico, do que dar preferência para alimentos gordurosos, tá? Não estou falando que é ruim, só estou querendo que vocês entendam que até quando a gente tenta ser saudável, não está 100% saudável, por conta dessas substâncias. Eu falo que para nós sermos 100% saudáveis, nós tínhamos que plantar o que nós vamos comer, né? Que aí existe hoje em dia também, que a gente sabe, os alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos, sim, não têm ação ali de agrotóxicos. Porém, os alimentos orgânicos, nós sabemos que eles são muito mais caros. E não é todo mundo que tem uma condição financeira para poder sempre estar comprando esse tipo de alimento, né? Então, eu falo, quem tem casa com espaço e puder plantar ali, né, alguma coisinha, é bom, porque aí você tem certeza do que você está plantando ali não tem nenhum tipo de substância que vai te prejudicar, tá bom? Mas nós sabemos que essa não é a realidade da maior parte da população, né? Outra questão, estilo de vida. Então, pessoas sedentárias envelhecem mais rápido, tá? Doenças, então pessoas que têm doenças crônicas, gente, acabam envelhecendo,
pode perceber, vou dar um exemplo para vocês, uma pessoa que tem câncer, né? Percebam quando a pessoa tem câncer, como a pele fica mais envelhecida, por conta de toda a ação que está sendo liberada de toxinas ali no organismo, tá? Cirurgias, pessoas que passam por muitos processos cirúrgicos, isso vai debilitando o organismo e causando também o envelhecimento ali da pele. O estresse, gente, o estresse é um dos fatores, assim, que mais estimula o envelhecimento, é o estresse, tá? E hoje em dia, infelizmente, a maior parte da população é estressada, tá? Porque quando eu estou estressada, eu libero um hormônio chamado de cortisol. E esse hormônio cortisol, ele acelera a produção de radicais livres, que nós vamos falar daqui a pouco no próximo slide, certo? Então, sem contar, gente, que além do estresse acelerar o envelhecimento da pele, o estresse pode gerar doenças, tá? Como, por exemplo, também as doenças autoimunes, né? Do câncer também. Claro que a gente sabe que o câncer tem outros fatores, tá? Genética, ou, por exemplo, pessoas que fumam muito, pode acabar desenvolvendo um câncer de pulmão. Enfim, a gente sabe que tem outros fatores. Mas o estresse também pode desenvolver o câncer. Então, o estresse é o maior, eu falo que é o mal do século, né? O estresse que, se a pessoa não cuida, pode virar uma depressão, e aí vai de mal a pior. Então, a gente tem que cortar esse mal pela raiz. Eu falo que nós temos que procurar coisas que nos desestresse para poder fazer. Então, por exemplo, tem gente que quando está muito estressado, faz uma massagem, relaxa, então vai fazer massagem. Tem gente que está estressada, se a pessoa vai caminhar, ela desestressa. Então, a gente tem que procurar aquilo que vai nos fazer bem, para aliviar toda essa tensão do dia a dia. Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo de Covid, né? Onde pessoas perderam seus empregos, onde pessoas não sabem como que vão pagar suas contas. Pensa como que fica o nível de estresse de um pai de família, de uma mãe de família. Então, a gente tem que procurar, de uma forma ou de outra, desestressar. Porque eu falo que o maior prejudicado com o estresse é a própria pessoa, ela prejudica ela mesma, tá? Fumo, então, como eu falei, pessoas que fumam, percebam como a pele de um fumante, por conta da nicotina, ela é mais envelhecida, principalmente nessa região aqui, ó, o orbicular da boca, tá? Bebidas alcoólicas em excesso, tá? Também gera aí radical livre. Então, esses fatores que eu citei para vocês são alguns fatores que geram o envelhecimento precoce, que geram o envelhecimento extrínseco. Então, foi o que eu falei para vocês. Esses fatores são fatores que nós podemos controlar. E se eu controlo isso, o meu envelhecimento interno, que é aquele que vai acontecer, ele vai ser um envelhecimento saudável, um envelhecimento com qualidade. Eu vou chegar com 70, 80 anos com uma pele boa, tá? Claro que não a que eu tinha com 15 anos, mas com uma pele boa, certo? Então, como eu falei para vocês, radicais livres, que é o maior vilão aí do envelhecimento. O que é o radical livre? O radical livre são moléculas altamente instáveis que sequestram elétrons. Então, a gente volta um pouquinho lá nas aulas de física e química. Então, aqui eu coloquei para vocês um desenho, aqui embaixo, ó, de uma molécula estável, que é uma molécula azulzinha, vocês estão vendo aqui, essa azulzinha que está representando, tá? Uma molécula estável, e aqui do lado uma molécula instável. Para uma molécula estar estável, o que é estável? É quando ela está com a camada de elétrons dela completa, e aí quando ela está com a camada de elétrons completa, ela consegue fazer a função que ela tem que fazer no nosso organismo, certo? Por isso que ela é estável. Quando ela está instável, que aí já é esse outro desenho laranjinha aqui do lado, por que ela está instável? Porque ela perdeu um elétron, se vocês observarem aqui no desenho, tá, ó. Ela perdeu, vocês vão ver que o elétron está saindo. Então, ela perdeu um elétron. Quando ela perde um elétron, ela não consegue mais fazer a função dela no organismo. Por isso que ela se torna instável, tá? E aí, o que acontece? Para ela poder fazer a função novamente, ela precisa reequilibrar essa camada de elétrons. Aí, o que esse radical livre faz? Vem na molécula aqui do lado que está estável e rouba o elétron para ela. Aí ele roubou o elétron da molécula do lado para ele,
Aí essa molécula se reequilibra. Porém, essa outra aqui vai desequilibrar porque perdeu o elétron. E aí ela se torna instável, se torna radical livre. E aí vai virar uma cascata de reação. Uma molécula vai roubando o elétron da outra para tentar se reequilibrar. Por isso que o envelhecimento está acontecendo a todo momento, tá? Aí vocês podem se perguntar, entendi o que é o radical livre, mas o que faz uma molécula perder o elétron? O que faz uma molécula se tornar radical livre? O que faz uma molécula perder esse elétron dela? Aí a gente volta no slide anterior. Todos esses fatores que eu falei para vocês. Desculpa. Todos esses fatores aqui que eu citei para vocês gera radical livre. Então, exposição excessiva ao sol faz a molécula perder o elétron. Poluição ambiental faz a molécula perder um elétron. Clima, alimentos, estilo de vida, doenças, cirurgias, estresse, fumos e excesso de bebidas alcoólicas. Tudo isso aqui faz a minha molécula perder um elétron. E aí, quando ela perde, ela se torna radical livre. E aí, o envelhecimento, ó, por isso que eu acordei, respirei, eu estou respirando, eu estou gerando radical livre. Por quê? Poluição não gera radical livre? Eu não vivo num mundo poluído? Então, se eu estou respirando essa poluição, eu estou gerando radical livre a todo instante. Por isso que o envelhecimento acontece a todo minuto. E por isso que nós precisamos controlar essa ação todos os dias. Então, se eu quero ter uma ação ultra-age, né, que é o nome do protocolo, se eu quero ter uma ação, o que é ultra-age? Anti-idade, né? Se eu quero ter essa ação anti-idade, se eu quero ter essa ação contra o envelhecimento, eu preciso controlar a ação do radical livre todos os dias, certo? Aí tem uma outra questão que nós vamos falar agora, que também gera envelhecimento, um dos vilões aí do envelhecimento, que é o processo de glicação. Vou beber só um pouquinho de água. Que é o processo de glicação, tá? Quando eu falo glicação, não lembra glicose? Glicose não lembra açúcar? Então, é mais ou menos isso, tá? A glicação, ela tá muito relacionada ao açúcar. E quando eu falo açúcar, eu não falo só do açúcar doce, tá? Do açúcar branco. Mas eu também falo do açúcar carboidrato. Porque eu acho que vocês já sabem, mas para quem não sabe, o carboidrato na composição final vira açúcar. Então, arroz é carboidrato, pão é carboidrato, farinha é carboidrato, pizza é carboidrato, batata é carboidrato. Então, o carboidrato, quando a gente ingere ele, na composição final ele também vai virar açúcar. Então, por isso que uma pessoa que tem diabetes tem que evitar o doce, mas também evitar esses tipos de alimento, né? Por isso que também, gente, quando eu falo de glicação, é importante vocês já lembrarem aí que eu estou falando do açúcar doce, do açúcar branco, mas também do carboidrato, tá bom? Então, o que acontece com esse processo? Eu estou lá, estou comendo aqui, aí comi um pão, depois comi arroz, depois comi um chocolate, depois tomei um suco de limão bem docinho. Então, todo esse açúcar eu estou ingerindo, esse açúcar vai cair na minha corrente sanguínea, tá? Aí, o que acontece? No nosso organismo, nós temos um órgão chamado de pâncreas. Qual que é uma das funções do pâncreas? Liberar insulina. Aí o pâncreas, ó, me alimentei, o açúcar caiu lá na corrente sanguínea, tá? Então, o açúcar tá lá na corrente sanguínea. Aí o pâncreas libera a insulina vai lá na corrente sanguínea, pega esse açúcar e leva para dentro da célula. O açúcar dentro da célula, ele é a ATP. O que é ATP? Energia celular. Então, o açúcar dentro da célula, ele vai dar energia para essa célula trabalhar. Então, dentro da célula, ele é bom, tá? Mas fora da célula, ele é ruim. Só que, infelizmente, vamos supor, estou falando por mim, tá? Eu me alimento demais de açúcar, muito açúcar. E aí, esse açúcar vai ficar na corrente sanguínea. Na hora que o pâncreas libera a insulina, o que a insulina conseguir pegar de açúcar, ela pega e leva para dentro da célula.
Só que como eu estou me alimentando em excesso de açúcar, excesso de carboidrato, fica muito açúcar na corrente sanguínea. A insulina não dá conta. É muito açúcar para pouca insulina. E aí é o que eu falei, o que a insulina consegue pegar e levar para a célula, ela leva. O que ela não consegue, fica lá na corrente sanguínea. E aí é onde nós começamos a ter problemas. Não só na pele, mas na saúde mesmo, tá? Um exemplo prático aí para vocês, que eu acho que todo mundo conhece, é a diabetes. O que é uma pessoa diabética? Pessoas que têm excesso de açúcar no sangue. Tem muito açúcar e a insulina não dá conta. Tanto é que, não sei se vocês conhecem alguém assim, na família, do tipo de diabetes que a pessoa tem, ela tem que ficar fazendo aplicação de insulina. Todo dia de manhã ela vai lá, fura a barriga e aplica insulina. Justamente para tentar tirar esse açúcar que está ali na corrente sanguínea, certo? E aí a gente sabe que esse excesso de açúcar na corrente sanguínea, além de gerar diabetes, também dificulta a cicatrização, tá? E gera o envelhecimento. Por quê? Quando esse açúcar ele está em excesso na corrente sanguínea, ele vai começar a endurecer proteínas. E uma das proteínas que ele endurece, que é muito importante para a estética, é o colágeno. E o colágeno, gente, junto com a elastina, eles não são fibras de sustentação e elasticidade? Quando o açúcar endurece esse colágeno, o colágeno não vai conseguir mais ter a maleabilidade que ele precisa para dar a sustentação e a elasticidade. E aí, como esse colágeno fica endurecido, eu vou começar a gerar um envelhecimento através de flacidez de pele, através de linhas de expressões, no caso do corporal, de estrias, tá? Porque o colágeno está endurecido, certo? Então, esse processo de glicação também influencia diretamente no envelhecimento. Então, quando nós formos desenvolver um tratamento, no caso aqui do Ultra Age, nós temos ativos que vai combater a glicação, nós temos ativos que vai combater o radical livre. E aí, se você combate o radical livre, combate a glicação, você melhora aí a questão do envelhecimento. Só que também nós temos que orientar os nossos clientes na alimentação, tá? Explicar para o nosso cliente o que é essa glicação, o que é o radical livre e pedir para ele cooperar também na alimentação, né? Evitar açúcar, dar preferência para alimentos ricos em vitamina C, porque toda vitamina C é antioxidante, e aí é onde a gente fala dos antioxidantes. Deixa eu voltar aqui, tá? O que é um antioxidante? Nós falamos do radical livre e falamos da glicação, certo? Que são os problemas. Agora, como que eu faço para controlar a glicação e o radical livre? Com o uso dos antioxidantes, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas antioxidante, o que ele faz? Eu não falei para vocês que o radical livre, ele rouba o elétron da outra molécula? Então, quando eu aplico um produto antioxidante, quando eu me alimento de um alimento rico em antioxidante, o que isso faz? Ele devolve o elétron para a molécula que perdeu. Então, a molécula perdeu um elétron, o antioxidante vai lá e devolve. Se o antioxidante devolve, essa molécula não vai precisar roubar o elétron da outra, que não vai precisar roubar da outra, que não vai precisar roubar da outra. Então, você corta a cascata de reação. Por isso que o uso dos antioxidantes, gente, tem que ser diariamente. Todos os dias a aplicação de antioxidante. E, se possível, ingerir alimentos com ação antioxidante, para a gente poder ir controlando esse envelhecimento precoce, tá bom? E os antioxidantes, além de combaterem os radicais livres, eles combatem a glicação também. Aí nós falamos, né, que essa ação da glicação de antioxidante vai gerar rugas, tá? E aí nós sabemos que a gente tem as linhas de expressões, os sugos nasogenianos, tá? Então aí a gente vai combater todo esse processo de envelhecimento. Também gera flacidez tissular, como eu acabei de falar para vocês. O que é flacidez tissular? Flacidez de pele, tá? Tissular é pele. Então, nós temos a flacidez de músculo e flacidez tissular, que é de pele. Aqui, o nosso tratamento, ele foi desenvolvido para flacidez de pele, não para flacidez de músculo, tá bom? Desidratação cutânea.
Quando eu tenho diminuição de colágeno, a minha hidratação fica comprometida, porque o colágeno ele faz parte do nosso processo de hidratação. E quando a minha pele ela fica desidratada, gente, aprendam isso, né? Aprender não, porque eu sei que vocês já sabem, mas assim, só relembrar. Uma pele desidratada não responde a nenhum tratamento com uma forma eficaz. Então, para um tratamento ter uma resposta boa, a pele tem que estar hidratada, porque senão a gente tem dificuldade de permeação de ativo, a corrente elétrica, se eu for associar um equipamento, não vai funcionar corretamente, porque a gente precisa ter essa hidratação, essa água, tá? Então, hidratar tanto com cosmético, mas beber água também, tá bom? Para nós termos uma melhor resposta do tratamento. Indicações desse tratamento: revitalização. Posso usar esse mesmo, não é o foco hoje, mas posso usar o mesmo tratamento para estrias, porque a estrias é por conta do rompimento de colágeno e de elastina, né, das fibras, da desidratação. Então, esse tratamento ele vai estimular todas essas questões. Então, esse mesmo protocolo facial eu posso fazer em estrias. Rejuvenescimento, né, que aí nós falamos das rugas, da flacidez, aumento da hidratação e para ter um efeito de iluminação, ficar com aquela pele viçosa, bonita, tá? Contraindicação: pessoas que têm alergia aos ativos, pacientes oncológicos que estão tratando câncer, peles com lesão, gestantes por conta dos ativos, tá bom? Aí a gente evita. E se você for associar alguma eletroterapia, entre as contraindicações de eletroterapias, né? Cardíacos, marca-passos, pinos, se você for associar. Nesse protocolo, pode ser associado o ultrassom microfocado, tá? Se vocês quiserem. Pode associar ultrassom microfocado, pode associar microcorrentes, pode associar uma ionização para permeação de ativo. Então, eu posso associar uma criofrequência para flacidez, uma radiofrequência. Então, eu posso associar a eletroterapia que eu quiser, desde que ela tenha essa ação ali no envelhecimento, tá? Todas essas que eu citei para vocês têm ação no estímulo de colágeno, de elastina, tá? Então, ultrassom microfocado, microcorrentes, criofrequência, radiofrequência, ionização para permeação do ativo, tá bom? E aí, agora nós vamos falar um pouquinho dos produtos em si, tá bom? Do protocolo. Então, nós vamos começar o protocolo com uma higienização. Essa higienização é das mãos do cliente, das mãos do profissional, tá bom? Porque a gente sabe que quando a gente termina um tratamento, a primeira coisa que o cliente faz é colocar a mão no rosto, tá? Então, higieniza as mãos do profissional, higieniza as mãos do cliente. Em seguida, se o cliente estiver de maquiagem, eu aplico a emulsão de limpeza. Essa emulsão de limpeza, gente, ela não é um demaquilante, tá? Não é. Porém, por ela ter na composição o óleo vegetal de girassol, ela consegue remover melhor a maquiagem. Então, se o cliente vier de maquiagem, inicia primeiro pela emulsão de limpeza. Se não tiver com maquiagem, eu não preciso passar emulsão, já vou para o sabonete. Opa, cadê? Tá? Se o meu cliente não tiver de maquiagem, eu já vou para o sabonete. Aqui nós temos, dentro desse protocolo, o sabonete Peeling Clear, que ele tem 10% de ácido glicólico, tá? O ácido glicólico é um ácido queratolítico, estimula a renovação celular, promove um afinamento na pele, facilitando a permeação, tá? Então, eu utilizo o sabonete 10%. Lembrando, gente, que foi o que eu falei para vocês no início, o protocolo, ele é para te dar um norte, uma base, mas vocês não precisam utilizar o protocolo cegamente, porque cada organismo responde de uma forma, cada pele tem seu biotipo, seu estado cutâneo, então você vai ter que avaliar a pele do seu cliente para ver o que melhor cabe na pele dele. Então, aqui a gente está colocando para vocês utilizarem um sabonete 10% de glicólico. Mas se chega uma pessoa no meu espaço que tem a pele hiper mega sensível, eu não vou utilizar esse sabonete, aí eu utilizo um outro sabonete suavizante, tá? Então, o protocolo é para te dar um norte. Dentro desse norte, você pode tirar, né, ou acrescentar algo que seja válido de acordo com a pele do seu cliente. Depois do sabonete, nós vamos utilizar a loção desincrustante, tá? A loção desincrustante, gente, ela é indicada para peles oleosas e peles acneicas e seborreicas, tá? Porque a loção desincrustante, ela serve
para remover o excesso de oleosidade. Só que se a pessoa tem uma pele seca, uma pele alípica, falta oleosidade. Aí, se eu passo essa loção numa pele seca, a pele vai ficar mais seca ainda. Então, essa loção ela é específica para peles oleosas, acneicas e seborreicas. Se a pele do cliente for seca, eu não faço esse passo, tá bom? Passo a loção desencrustante, se a pele for oleosa, acneica ou seborreica. Depois venho com o algodãozinho limpando, deixo essa pele bem sequinha e aplico o creme esfoliante. Aqui é um tipo de peeling, conforme nós estávamos falando, né? O peeling, ele promove renovação. E aí existem 3 formas de nós realizarmos um peeling. Eu posso fazer um peeling físico, que peeling físico é o quê? Esfoliante, esses de grânulo, tá? De sementes. Eu posso fazer um peeling químico, que aí entra os ácidos, glicólico, salicílico, mandélico, fítico, alfarbutin, por aí vai. E posso fazer um peeling mecânico, que aí já entra os equipamentos, que é o peeling de diamante, de cristal, ultrassônico, tá? Então, são 3 formas que nós temos de fazer peeling, 3 formas que nós temos de fazer renovação celular. Aqui no protocolo a gente indica esse peeling físico. Na verdade, esse esfoliante aqui, da linha Peeling Clear, ele é um esfoliante físico e químico, porque ele tem glicólico, que é ácido, e ele tem microesferas de quartzo e de arroz, que é físico. Então, esse esfoliante ele é bem abrasivo, tá? Porque ele é físico e químico. A mesma coisa, vem uma pessoa com a pele muito sensível, muito avermelhada, que tudo fica vermelhinha, tudo irrita, não vou utilizar esse esfoliante. E utilizo o esfoliante da linha Apple Skin, que é um esfoliante suavizante, tá bom? Faço a esfoliação, lembrando que se a pessoa tiver acne muito inflamada por toda a face, eu não posso fazer atrito, não posso fazer esse tipo de esfoliação, tá? Mas a intenção desse tratamento não é nem tratar a acne, tá? É o envelhecimento. Só tô citando porque às vezes vem uma pessoa com pele com acne que quer tratar o envelhecimento, aí tem que tomar cuidado se a acne estiver muito inflamada, com muito pus no rosto todo, aí eu não posso esfoliar com atrito, né? Posso utilizar, por exemplo, um ácido. Então, fiz a esfoliação, removo, já afinei essa pele. Agora eu afinei essa pele, eu vou vir com os ativos para permeação. Então, aplica a loção tônica calmante, que vai acalmar essa pele e vai reequilibrar o pH da pele. Aplica a loção tônica calmante, não removo, fica na pele. Aí eu vou aplicar o creme de massagem reestruturante para fazer uma massagem lifting, tá? Aí aqui no creme de massagem, ele tem ácido hialurônico de baixo peso molecular vetorizado por silício, tá? Que é conhecido como epidermosil. O silício, gente, ele é um carreador. Toda vez que eu ligo um ativo ao silício, ele se torna carreador. O que é carreador? Ele leva o produto para dentro da pele, o ativo para dentro da pele. Porque o silício, ele tem muita compatibilidade com o nosso organismo. Então, quando eu tenho um ácido hialurônico, que já é maravilhoso, é preenchedor, é hidratante. Quando eu tenho um ácido hialurônico ligado ao silício orgânico, leva o nome de epidermosil, tá bom? Aí temos vitamina E, que é antioxidante. Então, esse creme de massagem, além de hidratar, além de ser antioxidante, ele vai te dar a maleabilidade para poder realizar a técnica de massagem. Que aí você vai fazer a técnica que vocês aprenderam, tá? Outra coisa, se é uma pessoa que tem pele acneica e veio até você para fazer um tratamento de envelhecimento, eu não posso massagear. Esse passo da massagem eu pulo. Porque uma pele que é oleosa e acneica, se eu ficar massageando, eu estimulo mais oleosidade. Aí eu faço o protocolo, só que eu pulo essa parte da massagem. Fiz a massagem, vou aplicar máscara de diamante rosa. A máscara de diamante rosa, ela tem ácido hialurônico, que é hidratante, retém água para a pele, hidrovance, que também retém água para a pele, segura água na pele, e o Shea-Base Nutrex. O que é esse Shea-Base Nutrex? É um blend de ativos, no qual nós temos aminoácidos, pantenol e creatina. E esses aminoácidos, pantenol e creatina, eles dão energia celular e aumenta a hidratação. Além disso, também nós temos o argisil C. O que é o argisil C? É a arginina ligada com o silício orgânico. E aí, quando eu tenho o silício orgânico ligado com a arginina, leva esse nome de argisil C.
E o Argisil-C estimula colágeno e elastina. Aí eu vou aplicar a máscara de diamante rosa, vou deixar essa máscara agir de 10 a 15 minutos, vou remover bem com algodãozinho e gaze e vou aplicar o Booster Hydra Protect, tá? O booster, gente, o que é booster? Booster, ele é uma monodose, tá? A gente fala que é uma bomba de ativos, é uma monodose. Livre de parabenos, corantes, fragrâncias, tá? O Booster Hydra Protect, ele tem o ácido hialurônico de baixo peso molecular, vetorizado por silício orgânico, que leva o nome de epidermosil. Tem o Foucault Gel, que forma um filme sobre a pele, uma blindagem para facilitar a permeação dos ativos, ocluir esses ativos. Tem aminoácidos pantenol e creatina, que dá energia celular e estimula a hidratação. E temos um complexo similar ao NMF. O que é o NMF? É o manto de hidratação natural da nossa pele, tá? E o Hidrovance, que retém água, segura a água para a pele. Então, eu aplico esse Booster Hydra, massageando até a permeação. Posso massagear até a permeação. Para quem tem o equipamento de ionização, nesse momento eu posso ionizar esse produto na polaridade positiva. E para quem não tem, só aplica na pele e massageia até a permeação. Depois eu vou aplicar o Booster Age Free. O Booster Age Free também é uma monodose, porém ele tem na composição Argisil-C, que estimula colágeno e elastina, nanoretinol. Nanoretinol, gente, é antiglicante, vai combater a glicação que nós falamos lá atrás, além também de estimular colágeno e elastina. Foucault Gel, que forma esse filme na pele, Hidrovance e colágeno vegetal. Depois, o Booster Age Free, posso massagear até a permeação ou também ionizar na polaridade positiva, tá? Para quem tem. Depois eu aplico o Serum Yo Up, tá? Esses produtos vão todos ficar na pele, tá? Até a máscara de diamante rosa eu removo. Depois o Booster Hydra eu permeio e ele fica, o Age Free eu coloco e ele fica, não removo. E aplico o Serum Yo Up por cima. Como o próprio nome já diz, esse sérum é o Serum Yo Up, porque ele dá um efeito tensor, tá? E aí ele tem hidroxiprolina, que estimula colágeno e elastina, nanoaminoácidos, que dá energia celular e hidratante, e polissacarídeos da aveia. O polissacarídeo da aveia é o que vai dar o efeito tensor, tá? E colágeno vegetal. Massageio até a permeação e não removo. E aí eu aplico o outro produto para finalizar, que é o protetor solar, que tem o D-pantenol, que é hidratante, e vitamina E, que é antioxidante, vai combater os radicais livres, tá? O nosso FPS, ele tem fator 30, tá? Essa sigla FPS significa que te protege de radiação UVB, tá? Então, contra a radiação UVB, nós temos a proteção 30. E contra a radiação UVA, que é o PPD, nós temos a proteção 17. Então, todo protetor solar tem que ter proteção contra UVA e UVB, tá? O nosso é em sérum, então não deixa a pele oleosa, vai para todos os tipos de pele. FPS 30, que te protege de UVB, e PPD 17, que te protege de radiação UVA. E de extrema importância, por quê? A radiação UVB é aquela radiação responsável pelo bronzeamento, pela insolação, tá? Quando você exagera no sol, fica toda ardida. Quando tá naquele verãozão que você vai só na padaria e volta com a marca da blusa, tudo isso é radiação UVB. Agora, a radiação UVA, ela já entra para dentro da nossa pele, modifica o DNA celular, causando envelhecimento, e também é a que gera o câncer de pele, tá bom? Então, tem que ter para as duas proteções, UVA e UVB. Aí eu aplico o protetor e finalizo o protocolo. E claro que indico, né, o meu cliente a utilizar o home care, que a gente sabe que o home care ele é de extrema importância e facilita a permeação, facilita o resultado do tratamento, tá bom? Aí agora eu vou abrir, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou se os professores querem fazer algum comentário.
Será que tem pergunta aqui no chat? Deixa eu ver. Ah, professor, tudo certo. Algum aluno quer perguntar algo? Se não, eu já passo a palavra para o professor para finalizar. Mas se alguém quiser perguntar, fique à vontade, tá? Pode perguntar. Então tá ótimo, professor. Passo a palavra para você poder fazer o encerramento, tá bom? Agradeço aí a todos que estavam aí me ouvindo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero aí ter trago algo para acrescentar no conhecimento de vocês. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? E caso alguém queira conhecer melhor a nossa linha, conhecer os nossos produtos, nós temos uma distribuidora aí no Espírito Santo, que é a Anne, tá? Aí vocês podem entrar em contato com a Anne, que é a nossa distribuidora aí no Espírito Santo, que aí ela consegue passar para vocês mais informações, tá bom? Professor, eu torno a palavra para você encerrar, tá bom?